Peço que a igreja abra então as escrituras em Isaías capítulo 54, por favor. Isaías capítulo 54, e os versículos são os versículos de 1 a 10. Já lemos na liturgia os versículos 11 até o 17, e agora meditaremos nos versículos de 1 a 10. E o tema da nossa pregação é levantar os olhos para o futuro. Levantar os olhos para o futuro. O que essa frase pode nos falar? Levantar os olhos para o futuro. O que ela fala para ti? O que uma frase como essa comunica a você? Qual é o futuro que eu estou propondo? O que eu estou querendo dizer com essa frase? Levanta os olhos para o futuro. E a partir dessa ideia, então, de levantar os olhos para o futuro, a partir de Isaías 54, 1 a 10, tendo em mente que essa palavra pode ser útil a você e a nós nos dias atuais, nós leremos então este texto. E se você quiser acompanhar de maneira mais aproximada, acompanha com o boletim. Gostaria que o boletim funcionasse como uma espécie de handout para você, porque as 3 divisões da pregação estão aí no boletim. Levantar os olhos para o futuro. Se alguém não tiver, pode levantar uma de suas mãos, nossos diáconos podem entregar, se alguém quiser acompanhar. Temos mãos levantadas aqui, meus irmãos oficiais, por favor, vamos lá, entregar o boletim aqui, rapidão, por favor, eu peço. União de forças da Junta Diaconal, vamos lá, 1 minuto. Eu não os avisei de maneira antecipada. Os nossos irmãos permaneçam com a mão levantada e os diáconos já estão entregando o boletim. Aliás, o boletim está sempre disponível na entrada, os irmãos têm total liberdade para tomar. Nossos diáconos sempre fazem essa distribuição. Temos várias mãos levantadas ainda. Levantar os olhos para o futuro. E a primeira ideia que está aqui é cantando alegremente. A segunda ideia é providenciando uma ampla estrutura. E a terceira ideia é reconhecendo o amparo do Senhor. Como é que nós vamos pensar nessas 3 ideias a partir do texto? Ainda tem mãos levantadas aqui à frente, meus irmãos. Acabaram-se os boletins, lamento, dividamos os boletins uns com os outros, meus irmãos, ou oremos para que haja multiplicação de boletins. É porque de manhã, nossa igreja também utiliza nós temos 2 cultos, manhã e noite. Muito bem. Está escrito assim, eu já estou vendo pessoas cedendo, ótimo, vamos lá. Canta alegremente, ó estéril, diz o texto, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua posteridade. Possuirás as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te.
Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. 9. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Meus irmãos e irmãs, levantar os olhos para o futuro, a partir desse texto, me parece ser um grande desafio que eu gostaria de, com a explicação do texto e com uma conclusão a respeito da mensagem para a época da escrita e com uma aplicação à mensagem para todas as épocas, desenvolver essa ideia com os irmãos. A primeira coisa que é muito importante falar quando se lê o livro de Isaías é que este livro foi uma visão. Se você quiser acompanhar comigo, mas fica com o dedinho aí no capítulo 54, mas vai lá para o capítulo 1, para o comecinho de Isaías. Você vai perceber, você vai ter a chave aqui de entendimento do livro de Isaías, porque Isaías profetizou de 740 a 701 antes de Cristo, então no 8º século. E quando Isaías profetizou, profetizou coisas até o capítulo 39 de quando ele estava vivo. Acontece que do capítulo 39 para frente de Isaías, como é que a gente vai explicar se Isaías já estava morto? Só que do capítulo 39 até para cima de 60, estão lá todas as narrativas, estão lá todas as coisas relacionadas àquele tempo. Então só tem um jeito de explicar, a partir de uma hermenêutica adequada. É a primeira palavra do livro, veja aí, primeira palavra do livro, capítulo 1, versículo 1, visão de Isaías. O termo hebraico é razor. Então esta é a visão de Isaías. Isaías contemplou de maneira plena tanto o que ele viu enquanto estava vivo, quanto depois de ele morrer, ou seja, enquanto ele estava vivo, ele profetizou coisas para o tempo em que ele estava vivo e para o futuro. Os nossos inimigos, os inimigos dessa interpretação, os liberais e outros, dizem que tem que não há um Isaías, que há 2 Isaías e até 3 Isaías. Nós, humildemente, discordamos deles, dizendo que eles dizem que tem 3 Isaías, porque não tem fé o suficiente para crer que Deus deu a visão a Isaías, para que ele contemplasse o seu período de vida e também o período que viria. Mas os reformados creem assim. E creem que o Senhor Deus deu a um único Isaías a condição de contemplar o seu presente e o seu futuro. E esta passagem que já lemos, do capítulo 54, ela está contemplando a ideia do exílio, que é uma coisa que aconteceu, uma parte aconteceu no período de Isaías, que é o Reino do Norte. Então, veja comigo aqui, cronologicamente. Isaías profetizou de 740 a.C., e aí o tempo foi passando, 739, 738, até 701. O primeiro reino que caiu foi o Reino do Norte, e ele cai em 733 a.C. Mas a segunda queda do povo de Judá é bem depois, em 586 a.C. Isaías contempla todos esses fatos. Então é uma beleza, é um livro maravilhoso. Se você nunca leu um livro inteiro maravilhoso, eu digo, leia Isaías. Leia Isaías, que eu tenho certeza isso será de grande valia para você. Muito bem, então aqui está Isaías, o autor deste livro.
Esse é o tempo que ele profetizou junto a alguns reis aqui. Até o capítulo 39 fala dos eventos da época em que ele viveu. Mas ao passar do capítulo 39 para frente, ele começa a falar de um reino muito maravilhoso e de um servo anônimo que vai cuidar deste reino. É por isso que o livro de Isaías trata desse servo anônimo, esse servo sofredor com intensidade. E é entendido, então, através da leitura do Novo Testamento, que Isaías está testemunhando de Jesus. Ele está testemunhando a vinda futura de Jesus. Então veja, um livro para você ler, entender o que está acontecendo lá no Antigo Testamento e perceber as profecias messiânicas. Um belíssimo livro. E nesse momento, então, Isaías está profetizando sobre um futuro. Por isso é que eu estou propondo, levanta os olhos para o futuro. A partir do texto, vamos ver as 3 ideias então. Levantar os olhos para o futuro. Canta alegremente é a primeira frase. E a primeira ordem. Canta alegremente. Muito bem. Explicando aqui o texto, não era fácil cantar alegremente. Não nessa passagem, não nesse contexto, não era fácil cantar alegremente, porque este é o contexto do exílio. Se você quiser ver a tristeza deles, abre comigo no Salmo 137, mas fica com o dedinho aí, que a gente volta já para Isaías, capítulo 54. Mas veja o que diz o Salmo 137. O contexto é de exílio, e então eles estão na Babilônia, às margens dos rios da Babilônia. Está escrito Salmo 137, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sim, Salmo 137. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, ou seja, não queremos cantar nem nada. E então, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Sejam alegres, eles diziam. Como, porém, olha o que o salmista fala, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esqueceres, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, pegue-se-me a língua ao paladar? Se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos, ou seja, eles estavam lembrando como é que os seus inimigos gritavam no momento da destruição, pois diziam, arrasai. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagar contra a pedra. Está nervoso, né? Não está muito contente, não está muito calmo o homem aqui. O salmista, bom, então não é um momento de alegria, é um momento assim de, como é que a gente vive aqui? E veja como é que Deus trata com estas pessoas. Canta alegremente, diz Deus. Para quem é que Deus está dando razão? Nessa hora, de uma maneira extremamente paradoxal, extremamente estranha. Ele está dizendo, fazem o que os caldeus estão dizendo para fazer. Sim, canta alegremente. Sim, celebra de verdade. Sim, pega a harpa que você deixou lá, toca a harpa de novo e canta alegremente. Essa passagem do canto alegre, da expressão de louvor, está em muitos outros lugares nas Escrituras, mas eu vou pontuar um dos mais lindos, um dos mais belos. Eis que em determinado momento, alguns pastores estão cuidando dos seus rebanhos, estão quietinhos lá, noite, nas redondezas de Jerusalém.
Mas de repente, algo rompe aquele silêncio e aquela escuridão, e é algo que vem dos céus, brilha ao seu redor, e então diz: eis que hoje vos nasceu, na cidade de Jerusalém, o Messias. Meus irmãos, logo a seguir em que há essa expressão, você não precisa abrir o texto, eu estou apenas contando a história de Lucas capítulo 2, dos versículos 14 para frente. A Bíblia diz que uma miríade de anjos começa a entoar louvores nos céus. Canta alegremente. Na verdade, o que existia era um silêncio ensurdecedor. Tudo estava desfigurado no que dizia respeito à religião. No entanto, em meio a esse contexto de complicação intensa, os anjos começam a cantar, anunciam o Messias. Então, essa passagem é um pano de fundo que nos ajuda a entender por que é que Deus disse: canta alegremente. Porque a expressão canta alegremente é uma expressão de consolo. O povo de Israel estava lá cativo nas mãos dos seus inimigos. Não era por acaso. Não era porque, mesmo fazendo as coisas certas, ainda assim os inimigos foram mais fortes. Não era por isso. Porque a força do povo de Deus nunca foi a força que estava neles, sempre foi a força que estava no Senhor. Então, quando ele diz canta alegremente, tu que está vivendo um momento sem motivo, isso é uma forma de consolo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, nesse contexto, está chamando o seu povo a um entendimento do porquê ele estava lá. Se você quiser abrir um texto comigo, mais para o começo de novo de Isaías, deixa o dedinho lá, no 54, porque a gente volta, mas tem que entender o contexto. Veja de novo o começo do capítulo 1 de Isaías. Voltando lá para Isaías, capítulo 1. Deus reclama do jeito que o povo está vivendo e diz que vai tratar disso com seriedade. Se você abrir aí no capítulo 1, no começo, o contexto todo é de pecaminosidade com muita naturalidade. Se comete pecado contra Deus parecendo que não é pecado. E todo pecado contra Deus é pecado vivido. São práticas da vida, são distorções que se habitua a viver. Às vezes o pecado está aqui, o senso de pecado está aqui na cabeça. Mas as formas de justificar as nossas falhas e tudo mais, na verdade são formas para defender o costume do pecado. Então, Deus trata dessa maneira assim, falando do pecado. Deus condena o culto hipócrita. Olha, veja lá dos versículos 10 para frente. Então, não é só ter culto, tem que ser culto de adoração, porque tem tipos de culto que Deus não tolera. E aí veja o versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bom, esse é o contexto. Voltemos lá agora para o capítulo 54, por favor. Então, a forma de Deus trabalhar, de consolar as pessoas, foi essa. Canta alegremente. Bom, você tem motivos para estar triste. Você não tem muitos motivos para estar alegre neste momento, Israel. No entanto, canta, porque eu estou mandando cantar. Eu acho maravilhoso o conjunto de informações que Deus tem e a autoridade que Ele tem. Canta, sim, canta. É um jeito de consolar muito impactante, né? Porque as lágrimas estão nos rostos do povo. A tristeza está lá por estarem, eles que eram um povo livre, eles que eram um povo da cidade fortificada, eles que tinham a presença do Senhor, eles que eram considerados o povo que tinha um Deus por eles, agora são todos escravos. Vergonha, vexame, tristeza.
Mas essa é a palavra do profeta. Agora veja outra frase. Os versículos 2 a 3. Como é que Deus continua a consolar um povo com promessa? Depois nós vamos aplicar isso aqui aos nossos dias, como entender o cante alegremente nos dias atuais, e como entender alargar o espaço da tenda. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação. E aí os versículos 2 e o versículo 3. O que será que o profeta está querendo falar, né? O conceito de tenda, meus irmãos, é muito interessante, porque a tenda ela foi feita há muito tempo atrás. Você não precisa abrir as passagens, mas isso está relatado lá no livro de Êxodo. A tenda foi orientada para que se construísse e se chamou tenda da congregação. Tenda da congregação, ou a tenda do testemunho. Era onde Moisés ficava e onde a presença de Deus estava. Então Deus vinha, conversava com Moisés e o povo ficava de longe, vendo. Essa tenda da congregação era movimentada, para onde a nuvem de glória e a nuvem de fumaça levava o povo. Então a tenda é o local onde Deus se comunica com o povo. Eles também moravam em tendas, nas suas famílias. E as famílias tinham o seu número de pessoas, as tribos, né, os clãs. E agora vem essa fala, alarga o espaço da tua tenda. Mas espera aí, isso é tudo muito bonito, isso é uma coisa legal, mas Senhor, dá uma olhada para a nossa situação, a gente é escravo aqui, a gente está escravizado aqui. Então, como é assim, alarga o espaço da tua tenda, não é? Como se preparar? O que é que vai acontecer, Senhor? Senhor, a tendência é que todos sejam dizimados aqui. A tendência é que nós vivamos como escravos para sempre aqui. Mas esta é a forma de consolar. Essa é a forma que Deus tem para consolar. E a maneira dele consolar é essa daqui. Eu conheço o futuro. Você conhece o presente. Você tem expectativa de futuro, você tem uma ideia de futuro, mas eu estou no futuro. Então, alargar o espaço da sua tenda é uma maneira de Deus falar: no futuro, eu lhe darei a prosperidade da vida. No futuro, eu lhe darei os filhos. Tanto é que o versículo diz, olha, todas essas cidades aí serão ocupadas. É claro que demorou tempo, mas essa é a maneira de Deus falar. Quando você olha para você, você não vê esperança, você só vê tristeza, você só vê esse momento. Para você é só a perda nesse momento, mas eu conheço o teu agora e conheço o que vai acontecer com a tua descendência. E essa é a forma mais maravilhosa de Deus trabalhar. Deus diz, aumenta a estrutura, faz a tua estrutura mais ampla, alarga esse espaço, eu mandarei gente para ficar debaixo desta tenda. Então essa é a segunda ideia para Deus consolar o seu povo. E aí vem os versículos 4 para frente, que são novamente formas de Deus consolar o seu povo, pedindo que eles levantem os olhos para o futuro. Que eu não vou ler os versículos 4 a 10, os irmãos já viram, mas eu quero lhes chamar a atenção para 4 porquês. Deem uma olhadinha. Primeira palavra, não temas. Bom, não foi uma vez ou duas que Deus usou essa palavra para falar com o seu povo, não é verdade? Não temas. Aliás, foi isso que o anjo disse para os pastores, quando tudo brilhou lá de Lucas 2, né? Calma, não temas. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém Jesus, ou o Messias, que é o Salvador. Vê só, não havia tenda para ele em lugar nenhum, então Deus providenciou a tenda para o Messias. Uma cocheira, um lugar desvalorizado, mas ali o Filho da glória de Deus encontrou uma tenda para ficar. Sim, você sabe mais o que é que o anjo disse? O anjo disse, ele trouxe a
paz. Depois eu vou ler essa passagem com você, porque ela é um pano de fundo, ela está relacionada aqui ao texto. Então, lá em Lucas 2,14 para frente, nós temos exatamente o canto alegre dos anjos, nós temos a tenda que Deus alargou e nós temos uma promessa de paz. Isso já estava previsto aqui na passagem de Isaías, capítulo 54. Veja como é o amparo do Senhor. Veja como é a proposta de paz do Senhor. Veja como é o cuidado do nosso Deus. É uma forma de Deus consolar. Levantar os olhos para o futuro é uma maneira de vivenciar o consolo no presente. Veja os 4 porquês, as 4 explicações. Primeiro, não temas. Como se Deus dissesse, o que passou, passou. As tuas desobediências, a sua maneira de adulterar diante de mim, passou. Vocês estão no exílio, vocês estão vivendo o que têm de viver, justiça foi feita. Agora, nós vamos trabalhar e resolver esse seu problema, porque a tua tristeza também não é o que me comove. A tua tristeza, ela se dá pelo estado de desobediência às Escrituras, pela maneira como os seus reis conduziram o afastamento do culto, pela maneira como vocês sacrificaram aos outros ídolos. Se você quiser descobrir formas de como é que o povo de Deus viveu, eu vou lhe dar poderia lhe dar 5 ou 10, mas vou lhe dar um fato que o povo fez, que é naturalmente assustador. Eles matavam os seus próprios filhos, eles fritavam os seus filhos nas bandejas do vale de Rinom. Isso o povo de Deus fez. E consagrava a Moloque, um Deus que eles haviam assumido e entendido que poderia ser o Deus deles. Então, quando você, de repente, na sua bondade, se compadecer, por que é que esse povo, pobre desse povo, foi para o exílio? Deus foi ainda muito complacente em só fazer isso com eles. Sim, Senhor. Então, isso era o povo. E muitas outras coisas que não me cabe lhes falar agora. Mas leiam. Se vocês lerem, vocês vão perceber o que é o coração de um homem quando ele se afasta da dependência e da obediência do Senhor. Ele vira um monstro. Em todos os tempos é assim. Aqui então, o contexto é um horror. Bom, mas Deus diz, passou. Vamos trabalhar agora, daqui para frente? E então vem as explicações. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Que era o estado, que eles estavam vivendo no exílio. E aí Deus começa a explicar por que é que este povo poderia esperar. Primeira coisa, ele fala dele. Olha quantas palavras Deus usa para falar de quem ele é para o seu povo. Versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Primeira coisa, o sentido de proteção. A segunda, o Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. E ele não é chamado só Deus de Israel, mas Deus de toda a terra. Pronto. Quer uma explicação de Deus sobre o que Ele é? Sobre quem é Deus? Ele é isso. Ele se fala dele mesmo. Aqui, claro, na voz do profeta Isaías. Então o Senhor ampara o seu povo. Por quê? Porque Ele é Deus. Se você tiver mais interesse de tentar compreender, isso hoje está muito fácil na internet, você faz exegese de um texto como esse. Você pede o que esses nomes querem dizer, e você certamente vai ficar maravilhado com isso. Veja o versículo 6. Deus está explicando o que é o amparo que Ele dá ao povo. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido. Ou seja, por um breve momento eu te deixei, mas olha a relação. Por um breve momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias torno-te a acolher-te. Veja o versículo 8. No ímpeto de indignação escondi o meu rosto, escondi de ti a minha face por um momento. Mas veja a diferença. Mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor.
Ou seja, não fica impune o seu pecado. Justiça é feita. Mas só essa ação ainda não te justifica, ainda não te torna justo. Eu preciso trabalhar com uma restauração eterna com você, povo de Israel. Nós vamos entender já já o que é essa restauração eterna e o que é o grande poder de Deus. O pecado do homem é avassalador, mas a graça de Deus, ela trabalha, ela reduz esse pecado avassalador em realmente algo que só Deus pode tratar, mas trata. Nós vamos entender isso. Veja o que diz o versículo 9. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Ou seja, o que são as águas de Noé? É morte para um povo enorme, só sobrou a família de Noé. Ou seja, é uma justiça assolativa a todos os povos e a toda a iniquidade debaixo do sol. Só que tem uma coisa, depois disso passar, Deus também disse, não haverá mais dilúvio, nunca mais, nunca mais. Então Deus está explicando e está consolando o seu povo com o último dos porquês. Veja o versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. A aliança da minha paz não será removida. Então, queridos irmãos e irmãs, lido, dá para entender o texto? O texto é uma espécie de consolo, está pedindo que o povo de Deus levante os olhos para o futuro e tenha 3 atitudes. As 3 atitudes são, canta alegremente, continua a cantar alegremente. A segunda atitude é, providencia uma ampla estrutura, alarga o espaço da tua tenda. E a terceira orientação é, reconhece, perceba definitivamente, que eu sou o seu socorro. Bom, o contexto é muito difícil. O contexto é um contexto de exílio, um contexto de desobediência ao Senhor, um contexto de descuido das coisas celestiais. Sim. Você poderia dizer, bom, mas eu não sou o povo de Israel, né, daquele tempo, eu não vivo essa mesma situação. Mas, irmãos, me permitam a liberdade para lhes convidar a pensar nos nossos dias atuais, e eu quero trabalhar com algumas aplicações aqui, então. O primeiro versículo parece falar que a vida é difícil, que a vida é complicada e que a vida nem sempre é o melhor dos mundos. Mas o versículo 1 nos leva a refletir por que a vida é o que é. Porque o povo de Deus vive a vida que vive. E tem que refletir sobre isso. Tem de se perguntar sobre isso. Por que é que nós vivemos a vida que vivemos? Onde está a causa da vida que vivemos? Somos, porventura, vitimados? Essa é a explicação. Olha, eu vivo a vida que eu vivo, a minha família vive o contexto que vive, porque todos são contra mim. Eu sempre tenho alguém para me trair. Eu sempre tenho situações que me derrubam. Eu faço tudo certo, com prudência, com cuidado, em oração, mas tudo acontece na minha vida e eu não consigo me levantar. Eu estou sempre amarrado, sempre preso. Qual é a explicação que a gente dá para viver a vida que a gente vive? Quais as explicações que a gente dá quando nós descobrimos dentro das nossas casas que já não lemos mais as Escrituras, não pensamos como as Escrituras pensam, não testemunhamos uns aos outros da graça de Deus? Por quê? É simples, é que a vida é muito corrida, é porque nós temos muitos trabalhos, é porque nós acordamos muito cedo, nós dormimos muito tarde, nós não temos tempo para ler as Escrituras, nem conversar sobre as coisas da fé com os nossos filhos. Ok? Então é por isso que a gente vive uma vida de desconhecimento das Escrituras. Então é por isso que os nossos filhos não sabem quais são os 10 mandamentos, não sabem quais são as bem-aventuranças, não sabem como testemunhar de Jesus Cristo como Salvador a alguém no colégio, porque primeiro eles ainda não viveram essa fé.
Os seus pais não conseguiram transmitir a fé aos seus filhos. Bom, é assim que nós explicamos por que é que nossos filhos falam palavrão, por que é que nossos filhos chegam atrasados, por que é que os nossos filhos não aceitam a bondade do pai ou da mãe. Então a pergunta é, por que é que nós vivemos a vida em que nós estamos vivendo? E a maneira de Deus consolar pessoas que vivem vidas difíceis, a primeira orientação tem louvor nos seus lábios? Tem cântico nos seus lábios? Vem de você um cântico de gratidão? Você é alguém que expressa o louvor? Vê só, as Escrituras, boa parte das Escrituras são de cânticos. Os 150 salmos foram feitos para cantar, para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor e ter uma relação. O Senhor gosta do cântico. Em determinado momento, um dos salmos retrata isso de maneira muito intensa. Você não precisa abrir o texto, é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e os nossos lábios se encheram de riso e de júbilo. É assim que é. Então toda a relação com Deus se dá com um canto. Essa é a nossa resposta. Essa é a maneira de louvar ao Senhor. Um louvor do seu povo sempre é esperado por Deus. Deixa eu ler, para concluir essa primeira parte do canto alegremente. Não é assim que a gente tem a ideia de que será o céu, às vezes até de maneira equivocada. Eu acho que o céu não será só disso, mas o senso, a ideia geral é que lá no céu nós viveremos cantando. Porque quando João relatou o futuro glorioso do povo de Deus, muitas vezes relatou o povo cantando, os anjos cantando, santo, santo, não sei se vai ter essa melodia, talvez não, mas que está dizendo santo, santo, santo está. Bendito o que vem em nome do Senhor, de todas as tribos, também povos e raças. Não sei se também será essa melodia, acho até que será uma melodia melhor, embora essa seja uma ótima melodia, mas é isso que está em Apocalipse 5. Então haverá sim um período futuro que será de muito louvor. E Deus está dizendo, nas tuas angústias, canta e louva. Nas tuas angústias, olha para frente. Nas tuas dificuldades, contempla a glória do porvir. Isso vai motivar o seu coração a louvar ao Senhor. Então eu fecho essa primeira ideia lhe convidando a pensar. Sua vida pode ser difícil, sim. Seja acometida por dificuldades, por imprevistos, pode sim. As nossas vidas podem sim ser causadas porque fomos tornados vítimas. A nossa vida pode sim estar desestruturada porque tivemos alguma dificuldade na administração do nosso lar. A nossa vida espiritual, nossa vida pessoal, pode sim estar em confusão porque perdemos o time de ler as Escrituras, não está mais na nossa agenda. Se alguém nos perguntar qual é a hora que você lê a Bíblia, a gente não tem mais a hora de ler a Bíblia. A gente lê, a gente diz que a gente lê. Quem diz que lê sem ter hora marcada, nunca lê. Lê uma vez, outra vez, mas é tão pouco. Agora, quem coloca na sua agenda a hora de orar, a hora de ler, nesse eu acredito. Você já colocou na agenda da sua vida ler as Escrituras? Bom, eu quero aplicar isso a você e lhe pedir, se não colocou, coloca já. Sabe, nossos celulares têm tudo, é muito fácil. Eu não vou dar aula aqui de colocar leitura da Bíblia na agenda, mas é muito fácil, tem aplicativos. Você abre o aplicativo e tem lá uma agenda. O meu aqui tem, todos têm, né? Se não tiver, vai lá na folhinha e marca lá, tal hora, ler a Bíblia. Porque se você não marcar isso, se você não fizer essa disposição, eu vou te falar o que vai acontecer. Você nunca vai ler as Escrituras. Sabe onde é que isso vai terminar? Você não vai conseguir cantar alegremente. Porque quando se não conhece Deus quem Ele é, a glória dEle como Ele é, se não se envolver passionalmente com Deus, se não se envolver com a sua figura, com o seu ser, com Ele na sua grandiosidade, com o seu resplendor, você não vai cantar alegremente. Você vai chorar amargamente. Porque problemas eu e você temos que chega. Ou não. Os problemas estão em todos os lugares. Uns mais, outros menos. Uns problemas são momentâneos, outros acompanham a vida inteira.
Se só tem um jeito de ser liberto das amarras do que o pecado pode fazer em você, só tem um jeito. E a palavra de Deus é rica para lhe ensinar. Está escrito lá em Hebreus, quando o pecado te assolar, colar como uma tenaz em você, você precisa se desvencilhar dele. Porque você tem uma caminhada, você tem uma corrida, você tem uma maratona. A palavra lá é agona, de agonia. Você tem uma agonia pela frente. Então você tem que desembaraçar-se. Se não desembaraçar-se e se não prosseguir para a glória, chora, senta e chora. Mas não é esse o objetivo para o povo de Deus. O mundo pode sentar e chorar, mas o povo de Deus foi chamado para cantar com alegria. A outra ideia, como é que a gente alarga o espaço da nossa tenda, não é? Como é que a gente amplia os limites? Isso acontece para aquelas famílias que vivem muitas vezes muitas dificuldades, momentaneamente, às vezes surpreendida por situações que os deixam muito abalados. E muitas vezes se pensa, o que aconteceu com a nossa família, né? Eu conheço casos assim de pais que o marido e a esposa ficaram sozinhos na fé. Seus filhos foram-se embora. Eles não querem mais saber da fé, eles não querem mais viver a alegria de ir para a igreja. Eles dizem, igreja, pai, Eles dizem, não, nós queremos outras coisas, nós queremos viver, nós queremos... E esses pais choram por isso. Mas a palavra de Deus diz a todos que estão vivendo contextos de amargor, de fé evanescente nas casas. Faz o que você pode fazer. E o que é que você pode fazer? Se prepara. Se prepara porque quando você pensa que não há mais o que fazer, eu faço por você. E então a promessa para muitos casos, e eu tenho aqui na minha memória, não vou usar obviamente os nomes, mas eu conheço um caso e vou testemunhar dele, o caso que um pai infelizmente perdeu seus filhos, os seus filhos seguiram por outros caminhos, mas quando nasceram os netos, e agora são 4 netos, os filhos, são 3 filhos, os filhos, cada um segue o seu caminho, ninguém quer saber de Deus, mas os netos, os 4 netos, seguem o vovô e a vovó na fé. Interessantíssimo quadro, interessantíssimo. Eles pedem para ir para a casa do vovô e da vovó, porque tem igreja no domingo. E os pais dizem, é o vovô e a vovó, deixa eles lá. Eles mesmos não vão, mas trazem seus filhos. Alarga o espaço da tua tenda. Vai lá, abre o espaço das estacas. Assim, no que diz respeito à igreja, é sempre a nossa ideia. A igreja é um instrumento de Deus na terra e nós estamos sempre nos preparando. Eu já vivi a experiência de ter de alargar tendas. E sempre tenho a esperança que nós precisamos alargar a nossa tenda. E eu tenho a esperança que um dia nós tenhamos de alargar as tendas de Santo Amaro. Nós já fizemos isso, de certa forma, quando rompemos uma parede que estava aqui à nossa frente, as pessoas ficavam do lado de fora, espiando de lá para cá. Era uma cena difícil, nós derrubamos as paredes e agora todos podem viver confortavelmente. Hoje é um dia que nós não temos tantas pessoas, afinal de contas, parece que Porto Alegre veio para cá, né? Nada contra, diga-se de passagem, mas de manhã, não cabem pessoas na igreja, por quê? Porque precisou alargar o espaço da tenda e talvez um dia não caiba mais nessa tenda. Isso é para nos levar a pensar o que Deus pode fazer, não pode? Eu sei que pode. Agora vem a terceira ideia, e eu quero concluir aplicando aos nossos dias a terceira ideia. A terceira ideia é, creia no amparo do Senhor. Meus irmãos, é difícil crer no amparo do Senhor quando olha para o lado e não vê ninguém. Mas eu quero usar 2 exemplos com vocês. É aquela passagem, você não precisa abrir o texto, eu vou lhe contar rapidamente. 2 homens saem de Jerusalém, são 2 homens são 2 discípulos que andam no caminho rumo a Emaús.
E eles vão caminhando e vão tristes, porque todas as coisas que aconteceram em Jerusalém estão nas suas cabeças. Bom, Jesus foi morto, o povo foi disperso, ninguém sabe aonde estão os apóstolos, está tudo muito tenso. E enquanto eles estão andando, alguém se aproxima deles. Começa a conversar com eles e começa a perguntar a eles: e aí, tudo bem? Como é que estão? Para onde estão indo mesmo? Aí eles dizem para ele: parece que só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém. Um homem morreu, ele era inocente. E Jesus vai conversando com eles até o momento de Jesus dizer a eles, lhes mostrar nas Escrituras, discorrendo sobre os profetas, discorrendo sobre o que haveria de vir, discorrendo que aquele que havia sido morto lá era o Messias e que havia ressuscitado. E usa uma expressão muito dura com eles, a forma de Deus consolar nem sempre é a que nós esperamos, do tipo: filhinho, eu sei da sua dor, filhinho, eu estou aqui. Muitas vezes a maneira de consolar de Deus é extremamente impactante. Jesus olha para eles e diz: até quando vão viver como nécios? Até quando vão viver como insensatos? Não estava escrito? Estava escrito que ele haveria de vir e haveria de padecer. Isso tinha de acontecer. A forma de Deus consolar é chamando a razão. Esse A é craseado, para a razão. E aqui isso está muito claro. Deus chama o seu povo à razão para dizer: vocês não me conhecem? Eu estou aqui. Eu estou com vocês. Dá 4 justificativas, 4 porquês para que o povo então compreenda: eu estou com vocês. Muito bem. Então eu quero dizer que o Senhor propôs a eles foi um tipo de paz. Agora eu quero lhe convidar a abrir em 2 textos então, que é Lucas 2,14, e eu já estou concluindo, Lucas capítulo 2, versículo 14, porque essa passagem, ela é um pano de fundo maravilhoso. Lucas 2, versículo 14, veja comigo, eu vou ler do versículo 8 para frente. Lucas 2, 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Então vejam as 3 coisas. Eles estavam sem alegria, sem tenda e sem paz. Mas aí vem o anjo e diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Então lembra lá da passagem, canta alegremente. Eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo. E isso vos servirá de sinal: uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Ou seja, Deus providenciou a tenda para o menino nascer. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, cantando, no caso, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Qual é o amparo que Deus dá? A sua paz. Quem é a paz? O Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos Isaías e vemos que é para cantar alegremente, nós vemos que é para alargar o espaço da tenda, nós vemos que Ele é o nosso amparo, a resposta é que o nosso amparo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nosso amparo, o nosso socorro é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, talvez você ainda tivesse alguma dúvida, mas será que Ele é verdadeiramente a paz? Bom, só se Ele mentiu. Porque Ele disse: eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a paz. Não é paz como o mundo dá. Eu vos deixo a minha paz. Foi isso que Ele disse. Muito bem, eu quero concluir então louvando a Deus por isso e dizendo: meus irmãos, tempos difíceis todos temos.
Tristezas todos temos. Dificuldades familiares todos temos. Sensação de medo de estarmos sozinhos, todos temos. Mas a palavra de Deus consola, não consola? Tem de consolar. Só ela nos consola. Então, quando você, hoje à noite, lá na sua casa, refletir sobre o seu estado, a sua vida, por que a sua vida é como é, quando você encontrar logicamente as explicações para a sua vida, como nós todos temos de nos perguntar, por que é que eu estou vivendo estas coisas? Por que é que eu estou neste contexto? Eu gostaria que você se lembrasse de Isaías 54, 1 a 10. Canta alegremente. Alarga o espaço da tua tenda e creia que o Senhor ampara com Jesus. Ele é a paz. E então, a minha esperança é que você durma tranquilo nessa noite fria de domingo. Você puxa o cobertor, assim que esquenta a orelha, que vai estar geladinha, e então vai respirar fundo e falar: obrigado, Senhor. Apesar das lutas, obrigado, Senhor. E nós vamos cantar um hino, então, agora. Eu vou pedir que o Hélio Eduardo coloque esse hino. É o hino de número 55. O hino de número 55. Cantai alegremente. É um cântico antigo. Pedi ao Lucas que possa tocar no piano para nós. É o hino de número 55. Cantai alegremente. Fiquemos em pé e cantemos ao Senhor como a resposta, a exposição da palavra e uma maneira de dizer ao Senhor o que tem passado no nosso coração. Cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações do ano em ordem prosseguir. Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dEle, humildes com louvor, e assim em nossas vidas dai graças ao Senhor. Quero me unir, Senhor, em oração com os meus irmãos e irmãs para dar graças ao Senhor. Senhor, o Senhor tem sido para a sua glória, para o seu louvor, Deus de toda a terra. Tu és Deus do nascente ao poente do sol. Tu és Deus que traspassa completamente a existência. O teu poder está em todo o lugar. Tu és o perfeito que providenciou a perfeição. O reino cósmico, tudo o que existe, redunda em honra e louvor a Ti, nas perfeições dos andamentos das Tuas leis, leis físicas, leis do coração, leis espirituais, tudo isso Te glorifica, porque tudo funciona exatamente nas perfeições a que foi criado. Senhor, seja o Senhor para as nossas vidas,
Assim como o Senhor é Deus para toda a terra, seja para nós o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. O Senhor é tão grande, mas o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a lhe chamarem de Pai. E nós fazemos isso por obediência a Jesus Cristo e vivendo o privilégio da filiação. Tu és o nosso Pai. Senhor, nós temos uma ideia do que é ser pai, do que é ter pai aqui nesta terra, mas nós somos tão imperfeitos. Temos pais imperfeitos e somos pais imperfeitos, mas estamos diante do Senhor, o nosso Pai, que nos guarda debaixo da sua tenda e nos convida a louvar, nos convida a nos preparar para aqueles que o Senhor ainda trará para perto de nós e nos convida a descansar no Senhor, porque o Senhor criou a paz. Te agradeço por isso, Senhor, com os meus irmãos nessa noite, porque temos vivido muitas situações, muitas angústias, muitas vezes temos sido duramente perseguidos por causa desta fé. Uma fé simples, uma fé que crê no Senhor Jesus Cristo, mas tem quem não creia que o Senhor Jesus Cristo seja o único e suficiente Salvador. E então, muitas vezes contendas se levantam. Ajuda-nos, Senhor, nas perseguições a Te exaltarmos, a exultar como o Senhor um dia orientou. Quando fordes perseguidos, quando toda mentira for dita contra vós, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Alimenta-nos com essas promessas. Quando muitas vezes sofremos por nossas responsabilidades mesmos, por nossos descuidos, por nossas situações e tantas coisas que acontecem na nossa vida, traz-nos de novo, como o pastor cuida das suas ovelhas, traz-nos de novo para andar debaixo do som da tua voz, debaixo da orientação do teu cajado, debaixo da condução protetora do Senhor, que nos leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. E então, quando tivermos de passar novas noites escuras, passaremos na certeza que bondade e que misericórdia certamente nos seguirão, porque habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, bom é orar a Tua palavra, porque ela enche o nosso coração da esperança verdadeira. Não é esperança em nós, não é esperança nas nossas ideias, e não é uma esperança fatalista do tipo tem que acontecer. Ao contrário, é uma esperança baseada nas promessas do Senhor. O Senhor disse que guardaria da gente. O Senhor disse que nos sustentaria. O Senhor disse que estaria conosco. Então, Senhor, só tem um jeito de isso não ser vivenciado. É se deixarmos de perceber que aqui o Senhor está. E que no contrito de coração o Senhor mora. Mas, Senhor, o Senhor pode abrir nosso entendimento. Teu Espírito pode nos fazer entender quem verdadeiramente é o Senhor. E então, em meio às dificuldades, talvez comece a aparecer o canto, a lembrança de um bom hino, de um cântico que fala da tua glória. Talvez comece a aparecer a ação, cuidar da nossa casa e ampliar os espaços para receber mais gente. Talvez nós olhemos para o lado e não será preciso só quando lá na ceia o Senhor partir o pão perceber que é o Senhor que está do nosso lado, porque temos a Tua palavra falando-nos constantemente ao coração. Obrigado, Senhor. O Senhor faz isso. E eu te louvo porque nós estamos vivendo isso contigo. Muito obrigado. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Que o Teu reino seja sobre nós. Tu és o Pai verdadeiramente nosso. Temos recebido o pão diariamente, Senhor, e rogamos ao Senhor, não nos deixes cair em tentação, também livra-nos do mal. Teu é o poder. Descansamos no excelso poder e glória que o Senhor tem. E então, Senhor, quedados diante do Senhor, te adoramos. Te adoramos. Oramos assim, com gratidão, e ao mesmo tempo pedindo que o Senhor perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.